E aí pessoal, tudo bem? Professor Sérgio Wagner, canal Explica Gel. Questãozinha do Enem 2018, segunda aplicação, a questão 59. Temática urbanização. Vamos ao enunciado? Essa dinâmica expõe... Qual dinâmica, professor? O texto, meu amigo. Vamos olhar esse texto, mas vamos primeiro terminar o enunciado. Essa dinâmica expõe uma forma de desigualdade social comum nas cidades brasileiras associada à dificuldade de ter acesso, e aí a que completar corretamente é a alternativa certa. Então ele fala claramente aqui, ó, forma de desigualdade social comum nas cidades brasileiras. Porque as pessoas não têm acesso ao quê? Vamos ver o texto e aí a gente vai ver a dinâmica que o texto está nos apresentando. Vamos aqui ao texto? A antiga Cidade Livre foi idealizada por Bernardo Saião em 1956 para ser um centro comercial e recreativo para os trabalhadores de Brasília. Então, está falando aí da época da construção de Brasília, mas a realidade que vai mostrar aqui está presente nas cidades brasileiras hoje, que é o que o enunciado fala. Continua o texto. Ganhou esse nome porque lá era permitido não só residir, como também negociar com isenção de tributação, por isso Cidade Livre. A perspectiva era de que a cidade desaparecesse com a inauguração de Brasília. Com isso, os lotes não foram vendidos, mas emprestados em forma de comodato àqueles interessados em estabelecer residência ou comércio. A partir de 1960, os contratos de comodato foram cancelados e os comerciantes transferidos para a Asa Norte. Os terrenos desocupados foram invadidos por famílias de baixa renda. Então, famílias de baixa renda viram ali a oportunidade, depois que os terrenos foram ocupados, invadiram a Cidade Livre. Em 1961, o governo, pressionado por esse movimento popular que invadiu, cria oficialmente a cidade com o nome de Núcleo Bandeirante. Núcleo Bandeirante é uma cidade satélite de Brasília que foi criada a partir dessa dinâmica. Mas era a Cidade Livre que foi desocupada, os comerciantes da Cidade Livre foram para Brasília, o plano piloto, né, na região da Asa Norte, e a área da Cidade Livre foi depois invadida, foi ocupada, né? Então ele fala claramente aqui, os terrenos foram invadidos por famílias de baixa renda, beleza? Depois a área foi legalizada, virou uma cidade satélite chamada Núcleo Bandeirante, mas enquanto não houve a legalização, nós tivemos ali uma invasão de população de baixa renda. A gente aproveita isso para lembrar o tema muito comum no Enem, o tema favelização, tudo bem? Como que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, define favela? Ele chama de aglomerados subnormais, tudo bem? Olha a definição. São áreas em que predomina a posse ilegal da terra, uma invasão, tudo bem? Toda invasão é uma favela? Não, existem vários lugares do Brasil que existem invasões de alto padrão, invasões de luxo. Mas olha só como é que ele completa. É uma posse ilegal da terra, uma urbanização irregular de vias e casas e aqui, ó, e carência de serviços essenciais, de água, luz, esgoto, como nós vemos aqui nessas fotos, né? E muitas vezes as favelas ocupam áreas de risco, né? Em encostas, sujeitas a deslizamentos nas épocas de chuvas fortes, na beira de rios, facilita também, porque você tem aí todo o processo de desmatamento das matas ciliares, né? E aí você também acaba gerando aí uma facilitação das enchentes, né? Dos alagamentos nas áreas de ocupação irregular. Então isso é favela e a questão ela leva a essa indicação, né? Dos aglomerados subnormais. Esse mapa a gente já viu numa questão aqui de urbanização, você que está acompanhando o canal já viu esse mapa, é um mapa que mostra os níveis de renda pelos bairros da cidade de São Paulo. Vermelho, renda maior, e mais claro, as rendas menores. Então, de 0 a 3 salários mínimos, aqui nessas áreas, que são as periferias, são as áreas mais afastadas das áreas centrais, que são mais valorizadas aqui em São Paulo, tudo bem? O próximo mapa mostra um mapa de invasões irregulares, invasões
com carência de infraestrutura em São Paulo, que são as favelas. Veja aí as várias favelas, né? A localização das favelas em São Paulo. Então, veja que isso aqui é uma periferia, aqui nós temos favelas na periferia. Aqui nós temos as periferias de São Paulo, como por exemplo Itaquera. Veja que temos favelas em Itaquera, na periferia. Mas nós temos também aqui bairros bastante nobres em São Paulo, não é verdade? Como por exemplo aqui a região do Butantã, que tem uma renda bem legal. Então veja que nós temos favelas aqui também em áreas nobres. As favelas são ocupações irregulares e como ocupações irregulares elas podem estar ou não na periferia. E aí no caso da urbanização rápida, desordenada de países subdesenvolvidos tal qual o Brasil, é muito comum que em várias metrópoles brasileiras você encontre favelas, ocupações irregulares próximas a áreas nobres, próximas a áreas centrais. Beleza? Voltemos para a questão. Então ele fala sobre essa desigualdade, né? Fala sobre esse processo de invasão e essa desigualdade que é comum nas cidades brasileiras. Por quê? Porque ela está associada à dificuldade de ter acesso ao quê? Por que as pessoas invadem? Por que acontece a formação de favelas? Porque elas têm dificuldade de ter acesso às áreas de lazer gratuito? Sim, as pessoas têm dificuldade de ter de ter acesso a lazer gratuito, mas não é o que está perguntando nessa questão. Não é. Tudo bem? É uma alternativa plausível para outra pergunta, não para essa. Letra B, porque as pessoas têm dificuldade de ter acesso ao mercado imobiliário formal? Sim, né? Não tem condições financeiras para poder adquirir um imóvel, mesmo que financiado em 20, 30 anos. E aí acaba invadindo. Daí a gente tem a expansão das ocupações irregulares carentes em infraestrutura, as favelas. Legal? Letra C, ao transporte público eficiente. Verdade, as pessoas têm dificuldade de ter acesso, né, ao transporte público eficiente, mas não é a pergunta. Legal? Aos reservatórios com água potável. Pode ser, né? Porque as pessoas que estão em ocupações irregulares ou até nas periferias, muitas vezes não têm saneamento básico, não tem a água potável chegando na sua casa. Mas esse processo que ele mostrou ali no texto é a dificuldade de ter acesso às áreas de ocupação imobiliária formal, tudo bem? E letra E, ao emprego com carteira assinada. Sim, as pessoas hoje, existe uma grande informalidade na economia brasileira, né? Existe mais de metade das pessoas no Brasil que estão no mercado de trabalho na informalidade, mas não é a questão, tudo bem? Então veja que as alternativas são plausíveis, são boas respostas, mas não para a pergunta específica. Alternativa correta, letra B, espero que vocês tenham entendido, mais aí um conteúdo importante dentro de urbanização. Beleza?